Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem nesse dia que nós vamos estar aqui de maneira online, se conversando, se vendo, né? Já imagino aí vocês estarem aí, talvez, né, aprendendo um pouquinho mais com o que a gente vai passar aqui de conteúdo. Meu nome é Eric Vandervliet, eu sou consultor credenciado junto ao Sebrae Paraná. Estamos aqui para poder passar um pouquinho para vocês hoje sobre o Design Thinking. Então, nós vamos colocar lá primeiro um lembrete. Aprender não é sobre ter boas ideias, e sim sobre executá-las, pessoal. Se vocês estão aí com a cabeça borbulhando, com uma ideia que fala, nossa, isso aqui é genial, então vem comigo, vamos colocar essa bolha para estourar e vamos colocar essa ideia para rodar. E aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as nossas competências, né? O que nós gostaríamos, né, de passar nesse momento aí, desses 30 minutos que nós temos de maneira online, para vocês poderem estar desenvolvendo o trabalho de vocês e a entrega para essa nossa primeira etapa. Vamos lá? Design Thinking, uma abordagem de pensamento criativo. E quais são os pontos que nós vamos discutir aqui? Qual o conceito, processos, etapas e ferramentas? Dentro disso, pessoal, gostaria de colocar aqui uma frase de nosso saudoso Steve Jobs. Quem não conhece ele é o cara do iPhone, daquela maçãzinha. Então vamos lá, a inovação é a habilidade de ver a mudança como uma oportunidade e não um caminho. Imagina quantas oportunidades nós temos no nosso dia a dia e quantas oportunidades que nós podemos estar fazendo diferente uma questão e melhorando a vida de milhares de pessoas. Esse é um dos princípios da inovação, assim como a ferramenta e metodologia Design Thinking pode nos ajudar. Então, Design Thinking, em resumo, pessoal, é uma abordagem de pensamento criativo. Como que eu posso fazer algo melhor a cada dia? É possível gerar e organizar as ideias, assim como soluções para os problemas enfrentados pela empresa. Lembre-se dessa palavra, problemas, pessoal. Quem é um bom resolvedor de problemas normalmente é o cara que vai ter uma remuneração maior. Design Thinking também ele é coletivo e colaborativo. Ele é uma busca de conhecimento para tomada de decisão, pensamento crítico, né? Se eu toda vez eu só aceito o que eu preciso ser feito e não critico para poder ver se eu posso fazer de uma maneira melhor, será que eu não teria uma oportunidade dentro disso? É um conjunto de práticas e processos e também é o foco de experiência no usuário. Do que adianta eu fazer algo sendo que eu não tenho pessoas para comprar? Então a gente vai falar sobre um pouquinho de cada coisa sobre isso. Eu gostaria aqui de passar para vocês um pequeno vídeo, né, do que é o design thinking dentro do que do contexto que ele é. Vamos lá prestar atenção, pessoal? Pensar do design. Mas por que isso é importante para as empresas hoje em dia? Porque o designer é crítico, criativo e está sempre olhando para os problemas como oportunidades, construindo variedade de soluções para aqueles problemas. Ao invés de se deparar com um desafio e tentar resolvê-lo de uma única forma, o designer está sempre procurando múltiplas soluções, testando e achando caminhos. Então ele aprende enquanto faz. Apesar de o nome ser Design Thinking, ele é mais Design Doing. É botar a mão na massa. Existem várias ferramentas para aplicar o Design Thinking. E o tempo todo são levadas em conta três aspectos. O olhar no ser humano, com o olhar de negócio e o que é possível fazer no ponto de vista da tecnologia. Tentando cruzar esse olhar humano com as questões empresariais, chegamos ao final com uma solução que tem um valor de negócio, porque senão é uma invenção e não uma inovação. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse design thinking, dessa breve, né, estrutura que a gente coloca aqui? Sempre a gente está com foco no usuário, né, para poder estar o quê? Solucionando problemas. Então a gente coloca aqui uma breve definição, uso das ferramentas do design para solucionar problemas. Então, pessoal, quando nós se apaixonamos pelos nossos problemas, nós começamos a pensar em soluções melhores no nosso dia a dia. E ele também fala assim que visa o processo de aprendizagem focado no usuário de forma colaborativa e prática. Porque se eu estou com uma ideia genial, isso ele resolve só o problema meu, não resolve o problema de mais pessoas. Será que isso aí, pensando no que nós acabamos de ver, será que isso aí vai ter mercado para nós? Vai ter algum negócio que nós vamos poder fazer com grandes, pequenas, médias empresas ou pessoas?
Então a gente precisa pensar nisso. E nós focamos dentro de 3 grandes lentes, pessoal, né? A gente tem ali a lente do desejo. Ah, eu desejo ter um iPhone. Então, logo, né, eu tenho um desejo ali de poder ter, mas talvez um outro tipo de celular, aparelho, eu consiga ter. A viabilidade daquele negócio, será que ele vai ter uma viabilidade, né, do que eu estou produzindo versus o que o nosso cliente final, ou nossa pessoa quer pagar? E a praticabilidade, se eu tenho tecnologia suficiente, será que eu tenho situações, né, suficientes para poder, né, colocar aquela nossa ideia em prática? Vamos dar uma olhadinha nos próximos slides? Nós temos um cara que é um grande pensador, se chamado Tim Brown. Ele escreve dentro de uma literatura que ele desenvolveu, né, em 2018, que é uma disciplina que usa a sensibilidade do design. Então, design é aquele cara que, né, a gente já remete assim, é um cara que faz logotipo, é um cara criativo, é um cara que ele está desenvolvendo, né, todo um pensamento disruptivo no qual ele está pensando, né, fora da caixa. E aí, o que, que eles querem alinhar com isso? Quando eu estou pensando em algo, num problema que nós temos, eu vou ver o quê? Na necessidade do nosso consumidor. E se dentro dessa necessidade do nosso consumidor nós temos uma tecnologia, né, viável quanto a isso. Então, tecnologicamente e viável. Por quê? Ah, eu queria fazer algum teletransporte, que eu possa me teletransportar aqui do Brasil lá para a China, né? A gente tem um desejo sobre isso, mas será que a gente tem praticabilidade e viabilidade para fazer isso hoje? Eu acredito que não, né, pessoal? Então, dentro disso, ele coloca essa questão, né, dentro do que nós acabamos de ver, do usuário, da tecnologia e do negócio. E ao centro dele, nós vamos ter ali uma inovação. Então, é uma metodologia, galera, poderosa para a gente poder colocar isso em prática. E quais são as etapas dessa estrutura? Nós precisamos começar ali com quem que a gente está olhando, qual que é o problema que nós queremos resolver, qual é a empatia, né, com quem que a gente está fazendo. Definir o que nós vamos fazer. Então, nós temos ali quem já, o que nós vamos fazer e como que nós vamos fazer. Aí a gente chega num cara que a gente chama de brainstorm, nada mais é que uma tempestade de ideias para poder fazer isso. Como que nós vamos fazer? Começamos a construir os nossos protótipos, né? Toda aquela questão, né, de como a gente pode estar viabilizando isso. E depois nós vamos começar a testar. Então, nós temos essas etapas que são tão importantes da gente ir conduzindo dentro do nosso dia a dia quando nós começamos a desenhar as nossas ideias. E dentro disso a gente traz aqui empatia, né? A gente precisa observar, precisamos definir o nosso foco, criar alternativas, né, do que a gente chama assim da ideação, construir, né, que a gente chama de protótipo, testar e implementar. Então, galera, quais vão ser as nossas etapas que nós vamos estar vendo? Imersão, ideação, protótipo e desenvolvimento. E o que é essa ideação? Primeira questão, a ideação é a gente apaixonar por os problemas, é identificar, né, onde nós temos oportunidade para inovar. Depois nós vamos passar alguns pontos ali de como o pessoal conseguiu fazer essa identificação dos problemas e como que eles conseguiram estar fazendo a inovação. Mas dentro disso, a primeira questão é a gente olhar para um problema. Ah, eu tenho um problema de locomoção. Como que eu vou estar vendo que são os problemas e como o pessoal resolve? Porque se a gente tem um problema hoje, alguém de alguma forma está resolvendo isso, bem ou mal, tá, pessoal? Como que a gente pode fazer isso? Conversando com grupos de pessoas específicos. Locomoção, com quem que eu vou conversar? Com quem está indo e voltando do trabalho, quem precisa ir para a escola, quem precisa ir para jogar bola, para ir para um grupo de estudos, para uma literatura. Então, quem está locomovendo? E aí eu vou ver quem são essas pessoas para poder o quê? Né, entrevistar eles. Entrevistar, poxa, hoje como que você faz? Ah, eu pego carona com meu amigo, eu pego carona com a minha mãe, ou simplesmente eu vou com um pé atrás do outro, eu vou andando, né, ou espero o ônibus. Como que a gente está vendo essa questão? Então, eu vou fazer uma entrevista, né? Não aquela entrevista formal, mas começar a conversar com essas pessoas. E depois vou começar a observar como que elas podem estar, como que elas resolvem esse problema hoje. Como que é a resolução? Por quê? Se é um problema que nós queremos resolver, né, de uma inovação, logicamente eles estão resolvendo de alguma outra forma. E dentro disso a gente vai criando ali toda essa observação de como eles resolvem hoje e nós começamos a pensar como que nós podemos melhorar.
E aí a gente começa a chamar essa galera talvez para algumas reuniões e alguns eventos pontuais para poder falar assim, olha, como que nós podemos resolver o meio de locomoção que nós temos hoje. Essa seria a primeira etapa, que seria parte das ideias, né, de como nós podemos fazer essa situação. Depois nós vamos lá para a questão de imersão. Nós vamos descobrir qual é a oportunidade de inovação que nós temos dentro desse circuito, né? Começando com o que é um brainstorm. Aqui eu queria contar uma historinha para vocês, né, do seguinte sentido: dentro de uma cidade, né, do norte dos Estados Unidos ou talvez Canadá, eles tinham um problema lá de neve em cima dos cabos de energia. Então lá, quando neva muito, eles têm uns cabos de energia muito grossos e esses cabos de energia expostos ao tempo, quando começa a nevar, começa a se formar uma camada de neve ali em cima e quando tem umas nevascas muito, né, tenebrosas lá, esses cabos começam a ficar com tanta neve em cima e o peso ele é tão grande que acaba se rompendo. E aí eles chamaram uma galera, né, fizeram uma reunião, viram ali o problema, né, falaram, poxa, a gente tem um problema de rompimento de cabo. O que significa isso? Muitas pessoas vão estar sem energia elétrica nas suas casas. Imagina a gente numa nevasca, sem energia elétrica, sem um aquecedor. Morria muita gente, tinha muita gente gripada, né, então virava um caos aquela região, daquela cidade, daquele bairro. E aí o que eles fizeram? Fizeram uma campanha de brainstorm, chamaram todo mundo possível lá e começaram a falar assim, ó, pessoal, chegaram numa sala de aula, falaram, olha, aqui nós vamos escutar todas as ideias, né, por mais malucas que forem, mas a gente quer escutar. Então, sem ninguém criticar, simplesmente a gente colocar as ideias mais malucas. E deixaram eles lá durante 7 a 10 minutos fazendo esse brainstorm, que é o tempo que o nosso cérebro consegue continuar criando. A partir disso, né, de 10 minutos, o nosso cérebro já não consegue. Então, sugiro que façam o seu brainstorm de 7 a 10 minutos. E dentro disso, pessoal, o que eles chegaram a uma conclusão? Levantou um cara lá, né, bem, um dos caras mais doidinho lá, falou assim, ô pessoal, tem uma ideia aqui, por que nós não trazemos os ursos da montanha e colocamos mel em cima desses cabos, né, que estão lá cheios de neve, e esse urso da montanha vai vir e vai chacoalhar aquele poste lá e vai derrubar a neve. Daí o pessoal, né, começou todo mundo, oh, mas que cara maluco, o que está acontecendo? Vamos parar com isso. Né, já fugiu já do controle. Daí o cara que estava fazendo toda essa jornada do brainstorm com ele falou, não, calma lá, pessoal, mas tá, o urso a gente já sabe, o mel a gente já sabe, mas como que você vai passar o mel lá em cima dessa, né, para o urso vir embaixo, chacoalhar e a neve cair? Como que você imaginou esse mel, né, para colocar lá em cima? E ele fala assim, não, daí a gente pega um helicóptero e passa o mel lá em cima desses cabos, e aí dentro desse helicóptero passando, a gente já vai ter o mel e ele vai vir chacoalhar. Daí a pessoa que estava coordenando falou assim, nossa, vamos esquecer toda essa história do urso, vamos esquecer toda essa história do mel e vamos pegar essa excelente ideia que você deu dos helicópteros. Aí o que eles chegaram à constatação desse problema das nevascas quebrando? Eles começaram, mudaram a rota dos helicópteros para onde tem esses cabos, né, maiores e passam hoje os helicópteros em cima dentro dessa região para poder fazer aquela pressão com o helicóptero. Eu ainda não andei de helicóptero, tá, pessoal? Um dia eu vou andar, mas a gente vê nos filmes, né, que faz aquele vento muito forte para baixo para ele poder subir e descer. Então eles, né, mudaram a rota dos helicópteros dentro dessa região e o próprio helicóptero hoje, além dele transportar pessoas, né, ele já consegue já fazer uma questão muito boa para aquela cidade, que fazer a limpeza desses cabos. Então, dentro de uma ideia maluca, né, que tinha ali o urso e o mel, ele dentro desse brainstorm, ele teve essa ideia genial, né, de colocar os helicópteros para poder limpar esses cabos. Então, quando nós começamos a ver os problemas, nós precisamos pensar assim, não criticar o amigo, falar, olha, deixa ele, né, agora é a hora da gente viajar e ter o nosso pensamento criativo. E aí a gente vai começar a pensar assim, como que a gente vai fazer a nossa jornada do usuário, a nossa proposta de valor e o mapa da empatia. Então aqui a gente começa com a jornada do nosso cliente. Ele vai começar lá da parte do início aqui do nosso canto esquerdo do vídeo, consciência. Depois ele vai começar a pensar assim, poxa, eu tenho a consciência que eu tenho esse problema. Depois ele vai começar assim, poxa, tá, tem uma consideração, então eu vou começar a olhar, né, de uma maneira diferente.
depois vou partir para uma compra, a parte do serviço e vou para minha expansão de fidelidade. Normalmente ele vai fazendo desde essa parte do início ali de RP, rádio, boca a boca, até ele chegar ali num programa de lealdade, nas pesquisas de NPS, né, para poder fazer toda essa jornada do cliente como um todo. E dentro disso nós temos esse cara aqui, que é o mapa da empatia. O que significa esse mapa da empatia? Se nunca viram, nós temos ali pontos principais que com quem estamos sendo empáticos. Então, com quem que eu gostaria de resolver o problema? Pegando esse problema do urso, né? Eles gostariam de resolver problemas que ficavam, né? Pessoas que ficavam sem energia em épocas de nevascas, onde estava muito frio, né? Então, onde eles poderiam chegar à morte. Então, você imagina isso, pessoal. E aí ele vai aqui para o nível 2 e o que ela precisa fazer? Ela não conseguia fazer nada, né? Como que ela resolvia? Pegava aquecedor da gás, né? Pegava aquecedor talvez a lenha, então elas tinham que resolver de alguma forma ou ir dormir fora de casa. Então tinha vários desafios para aquela cidade quando estourava esses cabos. E aí a gente vai lá conversar com esse pessoal, né? O que ele está vendo, né? Quanto a isso? Ele vê que é um problema público, né? Vê que é um problema de governo. Como que eles vão resolver isso, né? Como que é todo esse ambiente? E o que ele vai falar? Imagina essa galera reclamando no outro dia, assim, nossa, eu passei frio o dia inteiro porque quebrou o cabo de energia, ou às vezes ele nem conseguia ir trabalhar porque o trem que dependia da energia não conseguia levar ele. Imagina o prejuízo que ia causando em toda a cidade, né? E o que ele está fazendo com isso? Às vezes ele não conseguia fazer nada, né? Ele simplesmente ficava inerte ali, ele precisava ir se deslocar ou precisava ir para algum hospital. Como que ele resolvia isso? Talvez ele pegava aqueles trenó de cachorro e ia puxando, brincadeiras à parte. E aí a gente chega lá também na parte do que ele escuta, né? Provavelmente o governo ou a pessoa falando, não, a gente vai melhorar, vamos resolver isso, e acabava não tendo, né, essa solução. E aí a gente chega para o ponto principal, que é o que ele sente e o que ele pensa, né? Quais são as dores dele, né? De talvez você estar com um filho ali, né, dentro de um local gelado, sem poder se aquecer. E qual que é o desejo dele? Que isso acabe. E aí eles montaram ali atrás do brainstorm, passando o quê? Por esse mapa da empatia. Então falou, se eu conseguir solucionar esse problema, eu consigo ter uma solução muito boa. E aí a gente chegaria nessa questão assim, vamos testar o urso? Não, não vamos testar o urso. Nós vamos testar o quê? A passagem do helicóptero por cima, para ver se isso tem viabilidade, né? Então eles precisavam assim, né, movimentar esses helicópteros para poder passar em cima desses cabos de energia para ver se aquela altura que eles poderiam, né, que seria seguro para o passageiro, para o piloto e também para as pessoas que estavam, né, no ambiente, né, no solo, vamos colocar assim, se isso ele era seguro. Então eles começaram a fazer o mínimo produto viável e começaram a passar por cima os helicópteros para poder ver se isso tudo dava certo. E até o momento que eles viram realmente os helicópteros hoje, além de transportar, eles têm uma grande missão, né, de não deixar pessoas, às vezes, né, necessitadas, né, sem energia naquele momento tão grave de tanta nevasca lá nessa região norte ou sul do Canadá. Então, eles começam, isso seria uma prototipagem, né, do que vocês vão estar desenvolvendo. E aí tem aquela questão, se você não tem vergonha do seu primeiro protótipo, você não está fazendo de uma maneira correta. Por quê? Lembra quando a gente tinha lá atrás aqueles bolinhos, eu não sei se vocês têm aí, vovó, né, tia, aquelas que fazem aqueles biscoito, né, biscoito ou bolacha, né, mas vamos colocar ali como bolacha, que eles começavam lá assim, tinha aquela bolacha tão gostosa e depois vem alguém assim e colocou recheio naquela bolacha e depois do recheio ainda a pessoa foi lá e colocou mais granulado. Então, isso a gente vai sempre estar desenvolvendo e inovando, que é a mesma questão assim de quando eu começo a olhar assim a questão assim, primeiro inventaram a roda e depois foram desenvolvendo até chegar hoje nesses carros elétricos, nessas questões que hoje a gente consegue se locomover de uma maneira tão fácil, né? E aí, para nós podermos estar fazendo tudo, todas essas questões, a gente tem, né, o Google Forms, que ele pode nos dar apoio, no qual ele pode ali coletar algumas informações, que seria pesquisa, mais aquela entrevista, né, informal que nós conseguimos fazer, né, com os nossos possíveis clientes ali no futuro, e poder estar o quê? Fazendo toda a nossa prototipagem e fazer essa jornada do cliente para poder entregar um melhor produto.
Então a gente consegue assim começar o nosso design thinking para poder fazer essas entregas. E aí como que isso acontece daí na prática? Depois a gente vê a solução, né? A gente precisa fazer o lançamento desse produto, né? Nós precisamos começar a colocar ele em prática. Aí nós começamos ali uma questão assim, como que eu vou colocar esse cara em prática? Nós vemos também com outro material, que nós vamos ter só uma situação só sobre ele daqui a pouco, que é a questão do modelo de negócio Canvas, que é esse cara aqui, né, que logo mais a gente vai falar um pouco mais sobre ele, passando item por item, falando um por um, né, do que ele pode nos agregar. E também nós vamos ter essa questão do 5W2H, que nada mais é aquele how much, how, when, what, why, where e who. Então, é os nossos 5W2H do que? Quanto custará? Como será feito? Quando será feito? Isso é uma estratégia, pessoal, de organização, onde nós começamos a delegar e saber quem vai fazer toda essa nossa situação, como que a gente vai estar trabalhando essas etapas e quanto tempo ele vai demorar. E vamos lá para alguns exemplos aqui, né, de algumas empresas que talvez você possa vir a conhecer. Uma primeira dela, eu vou colocar aqui a Natura, né, uma grande empresa brasileira no qual eles trabalham com produtos, né, que eles falam de uma linha cosmética, mas eles sempre tentando uma questão assim mais natural, por isso do nome. E aí eles identificaram um problema, ter produtos, né, para uso diário 30% mais baratos do que já existia. Poxa, 30%, você imagina assim, eu pago R$ 100, eu quero reduzir esse custo, né, para 30%, eu logo vou ter ali R$ 70, é muita coisa. E aí o que eles começaram a ver, né? Para quem que nós vamos fazer isso? Consumidores de shampoo e condicionador. Já viram aonde eles queriam atacar. Como que foi a ação deles? Pesquisadores das empresas hospedaram dentro da casa de consumidores. Imagina alguém aí hospedando e a pessoa vendo quanto você usa ou não do shampoo e como que a gente vai fazer. O que eles, né, verificaram dentro dessa ação que eles fizeram? A partir da segunda compra, o pessoal tinha preferência para quê? Para comprar com refil. Então ele simplesmente comprava o refil e guardava ali, que ficava mais, né, fácil do manuseio. Né? Não sei se aí na casa de vocês, né, tem aquela janela ou aquela, né, aquele suporte ali no banheiro onde tem uma infinidade de produtos que às vezes nem a gente entende, né? Eu não sei para que tudo aquilo, mas, né, as mulheres gostam, né? Você principalmente mulher, né, acaba gostando. Então a gente tem essa situação. E aí ele vai ter ali um resultado, né, do que eles tiveram dentro dessa identificação do problema, olhar para o público, fazer uma ação com esse público e começar o quê? A ver os resultados. Então eles criaram uma linha Soul, né? Soul Natura. Então Soul, né, a parte da natureza. E dentro disso eles começaram a observar que poderiam ter até 70% de custo da embalagem. Imagina o que é isso, pessoal? Né? Eles queriam 30% ali mais barato, mas aqui eles já conseguiram 70% no custo da embalagem, redução de espaço de 94% e uma redução do impacto ambiental, que eles são Natura, né, de 50%. Por quê? A parte do refil ele fica muito melhor acondicionado. Então eles conseguiram fazer isso de uma maneira estratégica e conseguiram números extraordinários quanto a isso. E nós vamos para um segundo exemplo, um problema Ambev, né? Não sei se vocês gostam lá de uma água tônica, normalmente são pessoas, né, jovens há mais tempo, que gostam disso. E aí eles viam assim que as vendas desse produto tônico, né, ele começou a cair, né? E eles começaram a levantar algumas questões que o desconhecimento do produto, né, pela galera jovem, eles já colocam um público ali, público jovem. E o que o pessoal começou a fazer? Foram a campo, né? A ação que eles fizeram foram visitar bares, rodas de conversa, e começaram a o quê? Verificar que eles tinham umas preocupações em segurança, né, relacionadas à vida financeira, profissional. Não sei você aí na sua idade hoje, talvez você tenha algumas situações aí que você tenha, de estar ali ou não fazendo essa situação, né, de estar ali meio que inseguro. Mas vamos lá. E aí ele gerou a questão assim de um sentimento, né, do amargo transforma. E aí eles colocaram lá uma linha nova, né, de reposição da marca da tônica antártica. E isso com isso, né, eles aproximaram os jovens, né, junto a esse produto água tônica e acabaram que aumentando as vendas da sua marca.
E aí nós vamos para mais um exemplo aqui, que é um produto, né, da Go to the Healthcare. Que era o grande problema deles, pessoal? Que era uma questão assim, extremamente importante para quem? Né? Como que era o problema deles? Fazer as crianças perderem o medo de realizar exames de ressonância magnética. Imagina você, né, adulto, já, né, um adolescente, já um jovem há menos tempo, mas já, né, tendo a ciência. Imagina aquelas crianças, né, que precisam entrar dentro de uma máquina e não conseguem, né, ter o discernimento com isso. E aí, o que eles fizeram? Né? A ação dos pesquisadores foram, né, até as creches para começar a entender o comportamento das crianças e começar a realizar, né, visitas, né, dentro das escolas, da onde tinha as crianças, onde está o seu público. E é o resultado que eles trouxeram. Né? Eles fizeram uma ambientação divertida e colorida, no qual, né, a sua, né, a criança que tem lá, ele começou a ser o herói. Então, quando ele ia entrar dentro da máquina, ele imaginava que ele conseguia, né, ele era o herói que ele estava entrando lá, e não era um local de hospital onde ele estava fazendo, né, uma ressonância magnética, que quem já fez isso parece que a gente vai morrer, né, pessoal? Então, a gente tem um resultado extraordinário ali, que foi a parte das crianças, 90%. Então, a cada 10 crianças, 9 conseguiram fazer a sua ressonância magnética, né? Redução do processo de ansiedade, as crianças ficaram mais tranquilas e eles conseguiam ficar imóveis, porque quando você vai fazer a ressonância, você precisa ficar ali praticamente imóvel, quase sem respirar. Imagina uma criança, né, ficando lá e com todo aquele barulho que vai passando. Então, nós temos essas três, né, informações que eu gostaria de trazer aqui para vocês, e dentro disso eu gostaria de sugerir agora para vocês fazerem uma tempestade de ideias. Qual que seria essa primeira tempestade de ideias? Levantarem as dores e os problemas, olhar para o setor, né, do mercado que vocês querem atuar e os setores estratégicos que nós temos na região. Então, essas são as questões que a gente gostaria de trazer para vocês. E dentro disso, pessoal, nós vamos ficar à disposição, depois nós vamos passar mais informações de como que a gente vai poder atuar e como que nós vamos fazer toda essa dinâmica. Então, esse início é o primeiro start, né? Boa sorte a todos, sucesso, estamos aqui à disposição. Grande abraço, até o próximo vídeo.